você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Êxodo, capítulo 13. Eu quero compartilhar aqui algo rápido com vocês. Hoje nós teremos aqui a presença do apóstolo Paulo. Não sei se ele já chegou. Alguém sabe me informar se já chegou? Já? Então tá bom, daqui a pouquinho ele está aqui. Eu é que eu não cruzei com ele. Então vamos lá. Êxodo 13, 17 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais... Oi? Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Pode fechar sua Bíblia, pode colocá-la aí sobre a cadeira. Então Deus, a gente sabe, né? Deus resgatou o povo os hebreus, tirando eles do Egito, e não foi de qualquer maneira. Foi com justiça. Para cada praga que Deus lançou ali, que foi sobre a casa dos egípcios, era na verdade, sabe aquele versículo que diz assim, que Deus zomba dos seus inimigos? Conta aí para quem está perto de você, fala assim: Deus zomba dos seus inimigos. Conta para outro, fala assim: se preocupa não, porque Deus zomba dos seus inimigos. Cada praga que Deus enviou, Deus estava zombando de um Deus do Egito. Para cada uma daquelas, os egípcios, eles tinham aquela veneração por cada uma daquelas pragas ali, né, que se sucederam. Não é esse o tema, só estou pincelando. Então a gente precisa confiar e descansar em Deus, porque os nossos inimigos, fala assim, são os inimigos de Deus. Mas olha aí, fala assim: seu inimigo não é sua sogra, nem seu cunhado. Fala assim: os nossos inimigos se encontram nas hostes espirituais, amém? A nossa briga não é contra carne e sangue, antes que você comece aí a falar besteira, tá? Mas quando eles saíram ali do Egito, a Bíblia conta que eles estavam o quê? Preparados para lutar. Quando eles saíram dali, então eles saíram com os despojos dos egípcios, eles levaram coisas deles e eles saíram tipo assim, com a faca nos dentes, achando que eles podiam muita coisa. Porém, como a gente viu, eles foram pelo caminho mais... Não, Deus não os conduziu pelo caminho mais curto. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: você pode até querer ir por um caminho mais curto, mas Deus sabe o que você aguenta. Por isso que vem o deserto. Porque no deserto Deus trata com a nossa vida, tirando da gente a mentalidade escrava. Se eles encarassem os filisteus, o que Deus falou? Eles iam ficar com medo da guerra, mas a Bíblia acabou de contar que eles saíram preparados para guerrear. Porém, se eles lidassem com a guerra, eles provavelmente iam querer voltar para o Egito. Só de ver, Deus estava errado, gente? Não, porque só de ver os egípcios atrás deles já falaram: era melhor a gente ter morrido no Egito, né? Para quê então? Eles não iam lutar contra os filisteus, né? Povo forte, grande, gigante e tudo mais. E então Deus os conduz. A gente precisa compreender uma coisa: Deus sabe o caminho que a gente deve seguir. No trajeto que o Senhor nos conduz, Ele vai trabalhando na nossa vida. Então olha aí, fala assim: não teima com Deus não. Fala assim: deixa Deus te guiar, deixa Deus conduzir a sua vida. E de que forma Deus conduzia a vida deles? Ele ia de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Deus deixava eles? Não.
Em todo o tempo, eles eram conduzidos por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Então o Senhor não os deixava em momento algum. Porém, quem é que se relacionava com a nuvem? Apenas Moisés. Eles viam a nuvem, mas eles não mantinham relacionamento com ela. Deus até o chamou. Lembra que teve o monte fumegou, teve raio, teve trovão? O que o povo falou para Moisés? Moisés, sobe tu lá, fala tu com Deus, mas que não fale a gente, porque senão a gente vai morrer. Foi ou não foi? Isso muitas vezes acaba acontecendo conosco. Deus nos chamou, Deus queria que todos fossem reis e sacerdotes. Deus não queria que apenas Moisés e Arão fossem essas pessoas que acessassem a Deus, mas que todo o povo, que todos os hebreus fossem reis e fossem sacerdotes. Porém o povo escolheu o quê? Fala assim, vai lá Moisés. Fala assim, vai lá Moisés, e fala tu com Deus, vê o que Ele quer falar e conta para nós. Mas se Deus falar com a gente vai morrer. Com o passar do tempo, depois o que os hebreus pediram para Deus? Um rei. Senhor, dá-nos um rei, porque a gente quer ser igual a... Oi gente, vocês não leram a Bíblia essa semana não? Eles queriam o quê? Ser igual às outras nações. Senhor, dá-nos um rei, porque a gente quer ser como os outros povos. Todos os povos têm um rei, mas esse nunca foi o plano original de Deus. Por isso que Deus deu para eles quem? Deus deu para ele Saul. Deus os convidou então para esse relacionamento. Transformações só acontecem na nossa vida através do nosso relacionamento com Deus. O que acontecia com Moisés quando ele entrava na tenda para estar com o Senhor? Ou quando ele subia no monte, o que acontecia com Moisés? O rosto dele brilhava. Olha aí para quem está perto de você e fala assim, quando você passa tempo com Deus, todo mundo sabe. Conta para o outro, fala assim, se você passa tempo com Deus, todo mundo sabe. Por isso que frequentar igreja não é sinônimo de salvação. Frequentar igreja não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém é manter um relacionamento com Deus, é manter um relacionamento com a presença do Senhor. A Bíblia fala o quê? Que ele ia numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo durante a noite. O povo via, mas não queria intimidade com Deus. Tem muita gente que observa a nuvem, mas fala assim, não entra nela, não ouve, não se atenta. Aqueles que são conduzidos pelo Senhor, eles não ficam de longe, eles observam o quê? A movimentação da nuvem. Por quê? Porque eles mantêm um relacionamento com o Senhor. Na última reunião que eu tive com os professores, em junho, que nós ficamos sabendo a respeito do prédio aqui do lado, eu falei assim, gente, sinceramente, nos meus planos não tinha reforma mais esse ano. Eu falei assim, para mim não passava, tipo assim, eu estava lá prevendo centro de educação, lá na metade do ano que vem. Eu falei assim, mas Deus quis. Eu falei assim, e se Deus quis, fala assim, se Deus movimentou a nuvem de lugar, a gente anda com a nuvem, amém? Mas para isso a gente tem que estar o quê? Atento àquilo que o Senhor está fazendo. Existem coisas que nós podemos e devemos fazer, amém? Alguém pode escovar o dente para você? Não, até pode, né gente? Quem que escova dente de cachorro? Duvido que você não escova. O cachorro, esse sim não poderia escovar sozinho. Mas assim, a gente escova, não é? A gente escova o dente sozinho. Mas existem coisas que é só Deus que pode fazer pela gente. Mas sabe quando é que Deus vai fazer? Quando a gente manter um relacionamento com Ele. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando. Deus não vai fazer na sua vida por aquilo que você está fazendo nesse momento. Deus vai fazer na sua vida por aquilo que você faz na sua vida. De uma continuidade, num relacionamento, não naquilo que você faz num dia. Deus é Deus fiel. Aí eu vou contar algo aqui para vocês. Era Moisés, seu irmão Arão e a Miriam.
Era? Ok? O que aconteceu? Fala um conflito em família. Arão e Miriam começaram o quê? Falar mal de quem? Do Momô, do amigo íntimo do pai. O que deu? Aí eles foram lá falar. Quem que Deus ouviu? Por quê? Esse daí eu falo face a face. Olha aí, fala assim: se preocupa com seus inimigos não. Fala, se preocupa em manter um relacionamento com Deus. Fala, se você tem um relacionamento com Deus, Deus te defende. Fala de conversas que você nem sabe que elas existiram. Deus saiu em defesa de quem Ele conhecia. Aqueles que mantêm um relacionamento com o Senhor não apenas são transformados, não apenas a glória de Deus aparece, transparece na sua vida, não apenas as outras pessoas conseguem contemplar uma mudança, mas o próprio Deus é aquele que não permite uma injustiça. Fala assim: não, você não vai falar desse meu servo não, você não vai falar desse meu servo ungido não, esse aí está todo dia na minha presença, esse daí eu conheço e chamo pelo nome. Esse daí tem livre acesso para mim. Quem é você que se levanta contra o ungido do Senhor? Nós precisamos estar posicionados nesse lugar. E eu quero aqui contar uma história, que essa história eu ouvi ontem. Um pai fez uma festa de aniversário para sua filha de 15 anos. E durante a festa, o namorado dela quis então recitar o Salmo 23, em homenagem à sua namorada. E ele então começou lá: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, deitar-me faz em pastos verdejantes. E aí, ao terminar, todo o povo aplaudiu o rapaz e amém, glória a Deus e tal. Houve a festa, mais para o final da festa, a mãe do pai, a avó da menina, quis que ela falasse. Ela falou assim: não, eu também quero recitar o Salmo 23. Mas mãe, o rapaz já recitou. Não, mas eu quero recitar o Salmo 23. Então tá bom, não vamos contrariar a avó, né? Vamos deixar a avó falar. E a avó então no final começou a recitar o Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas. E ao terminar, todas as pessoas que ainda estavam ali na festa estavam chorando. E a menina falou assim: pai, não entendi nada. Porque o meu namorado, a hora que falou o mesmo salmo, o pessoal começou a aplaudir. Já a hora que a avó falou, eles começaram a chorar. O que aconteceu? E o pai falou para a filha: filha, acontece que o seu namorado conhece o salmo do pastor, já a sua avó conhece o pastor dos salmos. Nós precisamos ser aqueles que conhecem não apenas a Bíblia de capa a capa, mas aqueles que conhecem o autor da Bíblia de capa a capa. Porque quem traz transformação na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Se Deus é quem faz o querer e o desejar, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe nada que seja impossível para o Senhor. Até aquela pessoa que é torta, se ela quiser Deus na vida dela, Deus transforma e lapida a vida dela. Então não fique distante, não fique longe, não frequente apenas a igreja, não venha aqui simplesmente para receber uma palavra, para pedir a Deus uma resposta, para pedir a Deus uma bênção. Mas venha para quê? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero compreender aí. Então quando essa nuvem se levanta, quando essa nuvem sai, eu entender que é o Senhor quem está declarando. Porque por vezes o Senhor não vai falar com essa voz audível, o Senhor vai dar sinais. E a Bíblia declara isso: os sinais seguem os que creem. E eu creio nisso. Só que para isso a gente consegue discernir quando nós estamos conectados em Deus. Quando nós todos os dias nos apresentamos diante do Senhor, falei assim: Senhor, eu estou cansado hoje, estou com uma tremenda dor de cabeça, tá? Mas eu estou aqui,
servindo ao Senhor. E o que vale mais? Servir ao Senhor com tudo aquilo que há em mim, servir ao Senhor com todo o meu ser. Tem dias que a gente fala assim: mas hoje eu orei, parece que eu não senti nada. Não importa, você apareceu ao seu lugar secreto. Deus está levando isso em conta, porque não serão todas as vezes que a gente vai orar e vai sentir a presença de Deus. Agora Deus quer saber se a gente vai continuar aparecendo no nosso quarto de oração, apesar de não sentirmos Deus. Porque não significa que nós não estamos sentindo, não significa que Deus não está presente, muito menos que Ele não está ouvindo. Quando a palavra declara que os anjos recebem as nossas orações, as lágrimas dos santos em taças, e elas são conduzidas ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor, nós queremos não apenas conhecer os teus salmos, não apenas, Pai, conhecer o Gênesis, o Êxodo, o Apocalipse, os Evangelhos, os livros dos profetas. Não queremos apenas, Senhor, ter versículos de cor nos nossos lábios, ou ainda, Senhor, escritos no nosso coração. Nós queremos, Senhor, ser os teus filhos amados, pessoas que temem ao Senhor, que continuamente mantêm um relacionamento contigo. Senhor, nós não queremos ser aqueles que são frequentadores de igreja, mas queremos ser aqueles que são transformados de glória em glória, até que o Senhor resplandeça a tua face, assim como resplandecia na vida de Moisés, Senhor, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para a face dele. Senhor, que a tua glória brilhe nas nossas vidas, que as nossas atitudes testifiquem que nós não somos cidadãos dessa terra, mas que nós somos cidadãos do reino dos céus, Senhor. Que nós não vivemos segundo os nossos sentimentos, mas nós vivemos, Senhor, em temor, em retidão, segundo o caráter de Cristo. Foge em nós, Senhor, o teu querer, foge em nós, Senhor, o teu desejar. E não importa, Pai, se o Senhor não vai nos conduzir pelo caminho mais curto, importa, Senhor, que nós sejamos conduzidos pelo caminho, Pai, que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Senhor, não encurta o caminho, mas cumpre, Senhor, a tua promessa, cumpre, Senhor, os teus propósitos em nós, que nós sejamos vivificados, revigorados, encorajados, fortalecidos dia após dia, Senhor, sabendo que o prêmio da nossa vocação está em Cristo Jesus nos nossos últimos dias. Senhor, que não haja distrações no nosso relacionamento, que não haja melindres, ó Senhor, mas que nós venhamos avançar, que nós venhamos, Senhor, perseverar para aquilo que está diante de nós. Toma, Senhor, o nosso coração, desacortina, Senhor, os nossos olhos, quebra, Senhor, as barreiras que nos impedem, Senhor, de nos achegar, que nos impedem, Senhor, de confiar no Senhor. Dá-nos ouvidos inclinados, Senhor, a ouvir a sua voz. Senhor, que nós saibamos discernir a tua vontade. Fala conosco, Senhor, de maneira clara. Transforma, Senhor, o nosso coração, lapida, Senhor, o nosso coração. Que nós sejamos encontrados, Pai, entre aqueles que glorificam e que exaltam ao Senhor. Que nós sejamos encontrados, Pai, entre aqueles que são tidos no céu como vasos de honra, que glorificam e que agradam, ó Pai, o teu coração.